Projeto de Lei 2914, autoria do vereador Euripinho, que concede o título, a denominação de Zaide Abrão Geraide, a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. Esse projeto estava com adiamento com o vereador Dorival de Almeida Júnior e agora está em normal tramitação. Com a palavra, o autor do projeto, Euripinho. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, em nome da família Geraide, quero cumprimentar a todos presentes, nossos ouvintes, telespectadores, e é um momento, talvez de tristeza, por lembrar uma pessoa maravilhosa, que tive a oportunidade de conhecer, toda a família, mas por outro lado, sabedor de que um médico, que do lado profissional, fez, e nós vamos conhecer agora toda a trajetória do Dr. Zaide, um excelente trabalho, profissionalmente, dentro da sua profissão, dentro do dia a dia, com todos aqueles que o procuravam. Fico muito feliz de poder, nessa noite, dar essa nomenclatura numa unidade muito importante que toda a população aguarda com ansiedade, Regis, Henrique e toda a família, porque a UPA era realmente tudo aquilo que a população esperava para poder ser inaugurada, para poder ser colocada em prática e poder desafogar um pouco a nossa Santa Casa. E a gente teve a felicidade de poder propor esse nome tão importante, num lugar importante que vai atender muito a nossa população, de uma pessoa muito especial. Pessoa especial que eu tive a oportunidade de conhecer, Dr. Zaide, médico da família, da minha família, em momentos difíceis sempre estendeu a mão, nas horas mais difíceis sempre estendeu a mão, um médico realmente voltado para o social, nas horas difíceis daquelas pessoas que tinham necessidade, e acima de tudo um excelente profissional. E aí, doutor Leandro e toda a Câmara, nós sabemos que toda a população passa por momentos difíceis em relação ao problema de saúde pública, em relação a médicos, a formação, a busca, às vezes, de trazer esse profissional tão importante de outros países. E a gente sabe que dentro da família, temos a felicidade da família do Dr. Zaide, ter dois profissionais excelentes, que é o Regis, o Henrique, que aqui está, e eu parabenizo pelo trabalho. Sei que o seu pai, onde está muito feliz em saber que todo esse trabalho, todo esse estudo, todo esse ensinamento só trouxe orgulho e alegria a toda a família, como também o tio Omar Geraide e toda a família Geraide, que a gente sabe que tem dentro da nossa cidade um papel muito importante em todos os setores que trabalhou. E isso é marcante quando a gente perpetua o nome de uma pessoa importante, num lugar importante, porque, confesso a toda a família, que quando tive a felicidade de propor esse nome, fui interpelado por muitos, doutor Otávio, que chegava até em mim e parabenizava por saber que Dr. Zaide realmente era uma pessoa muito querida dentro da nossa cidade. Só quem o conheceu sabe muito bem o tipo de pessoa, calma, tranquila e sabedor dos momentos difíceis quando tinha que dar um diagnóstico. E assim ele o fez com a minha mãe quando lá se dirigiu, quando detectou o câncer de mama. E assim eu percebi em todos os momentos, com também a Valéria, esposa do meu irmão, quando também passou por momentos difíceis. Isso marca na vida da pessoa, sabe que é uma profissão muito delicada e que essas horas difíceis, esses momentos em que o lado profissional fala mais alto, o lado humano fala mais alto, e assim ele o fazia de uma maneira brilhante. O Dr. Zaide, vamos conhecer um pouco, Zaide Abrão Geraide, vai ser denominada a UPA, né? Pode passar. Não. Ele nasceu dia 28 de março e nós tivemos a felicidade nessa noite, ainda não deu meia-noite, né? Não deu meia-noite, digo, esse mês de março, né? Para poder contemplar esse aniversário, dando esse presente, tenho certeza, marcante dentro da sua vida. E ele passou a infância e a juventude em Barretos, nasceu em Barretos e estudou sempre no colégio Estadão. E no Estadão, realmente, Marvira Marcondes, uma escola muito tradicional, que muitos Muroni passou por lá, muitas pessoas,
Antigamente o ensino era feito de uma maneira diferente, como o Antônio Olímpio e outras escolas também marcaram muito. Dr. Zaid é criança e parece muito com o Henrique, viu? Eu estava dando uma analisada, não sei não, hein? Aos 17 anos, aí começou, né, a sua vocação, mudou para São Paulo, onde morou 1 ano para fazer cursinho para medicina. Aí mostrou toda a sua capacidade, o seu lado profissional de buscar, de vocação, de buscar essa profissão. E em 64 ele entrou já na faculdade de medicina da USP, em Ribeirão Preto, onde cursou 6 anos de faculdade, mais 2 anos de residência de ginecologia e obstetrícia. E aí começou o seu trabalho, recebendo diploma. E em 1971 o Dr. Zaid voltou para Barretos, onde eu atuou no NPS, assim a gente se lembra, trabalhei lá um período no prédio do NPS, quando no Ministério do Trabalho. Semana passada eu falei do Dr. Machado, lembro do Dr. Hélio Garcia também, ambos, todos os médicos que trabalham nesse local, a gente encontrava com eles diariamente, e também fez um brilhante trabalho no postinho de saúde, na Santa Casa, no Hospital Santo Inês, no antigo Hospital Santo Inês, e também a clínica particular, a clínica privada, onde é muito conhecido. Ele casou com a Dona Maria de Fátima Goal de Abrão Gerais e teve 4 filhos aqui. Nós temos a felicidade de estar os 3 homens aqui, representantes da família, né? A Aide, Marta, o Regis e o Henrique. Manda um abraço à sua irmã e eu tenho certeza que depois a gente vai estar passando todos esses momentos aqui para que ela possa estar vendo. Aí está o casamento do Dr. Zaid. É o Henrique ou o Regis aí? Henrique? Regis? Nossa, que beleza. Aí, velho. Um bom corintiano, eu estou deixando para falar para o fim, mas nós não estamos na fase boa, então estou deixando para o fim, certo? E ele atuou também como ginecologista e obstetra por 39 anos, tendo realizado, olha aí a marca, gente, mais de 10 mil nascimentos, partos e cesariana. Quantas crianças que hoje, adultos, já casados e outras coisas mais, passaram na mão do Dr. Zaid? Quantas? Aí está aí o lado profissional dele. Isso aí é uma coisa que jamais esquece. Eu tenho certeza que as pessoas que têm a oportunidade de nos assistir, ou presenciar, ou poder pela imprensa, vai lembrar. Dr. Zaid realmente fez meu parto, hoje aí. E assim sucessivamente nós sabemos que a classe médica ela é marcada por esses momentos. Dr. Zaid Abrão foi homenageado 11 de maio de 2008 pela Santa Casa de Misericórdia de Barretos, que deu seu nome ao centro obstétrico inaugurado naquela oportunidade. Então, como vocês podem observar, quando se dirige a Santa Casa, existe uma homenagem para o Dr. Zaid pelo brilhante trabalho que ele fez, não só na Santa Casa, como já foi mostrado. Ele ganhou o prêmio de melhor médico em 2009, isso é da opinião pública, gente, pela uma pesquisa referência popular da ACIB, empresário do ano. E ele foi escolhido pela população como o melhor médico. Ainda bem que em vida, né? Porque um trabalho brilhante desse, a gente gostaria muito bem de estar aqui hoje, homenageando o Dr. Zaid pelo trabalho em vida, que é sempre que eu falo, mas infelizmente, às vezes, como eu falei do meu tio que faleceu essa semana, segunda-feira eu falei dele aqui, e não deu nem tempo, acabou durante a semana falecendo. E assim as coisas acontecem de uma maneira muito rápida. E por isso que é bom viver os bons momentos. E aqui ele está aí com o Regis. Ele faleceu em dia 9 de junho de 2010, aos 66 anos, na Santa Casa de Barretos, deixando muita saudade entre os seus pacientes, amigos e familiares. E aí está a família toda reunida. O Dr. Zaid era uma pessoa que conseguia agregar todos os seus filhos, todos os parentes, nos momentos. Aliás, a família Gerais já tem essa manha de praxe. E aí, todos reunidos, num momento festivo, e para poder relembrar essa data. E aí está o Regis, Henrique, toda a família. Pode passar. Só, né? Vou terminar só o slide, eu vou dar a parte. Acabou, Regis? Então, gente, aí podemos aí relembrar um pouco da figura do Dr. Zaid. Como já foi falado, eu tenho não existe palavras para poder
o carinho que eu tinha por ele e que eu tenho por toda a família, que nós temos, né? Temos um laço familiar muito grande, mantemos esse laço, isso é muito importante. E hoje eu vejo os filhos, né, no lado profissional, crescerem e continuar dar continuidade a tudo aquilo que o pai foi. Isso me deixa cada vez mais orgulhoso e feliz. Por isso que eu tive a iniciativa, logo que soube, de poder proporcionar, dar essa nomenclatura para uma pessoa muito importante para a nossa população. O doutor Otávio tinha pedido primeiro. Obrigado pela paz, Oribem. Eu quero cumprimentá-lo pela felicidade que teve em proceder à denominação do Dr. Zaide Abangerade na unidade de pronto atendimento. Eu começo a dizer que até o nome do local a ser dado representa o Zaide porque ele era de pronto atendimento. Eu tive a satisfação de conhecer o Zaide por volta de ter amizade com o mesmo, de 69, quando ainda eu trabalhava com o senhor Abrão, o Elias, no posto da 30, com a Santa Helena. O Zaide, quando chegava nas férias, eu fui empregado de Mélix, na Edem Gerard, o Ábido. E o senhor Ábido. Então eu acho que de suma importância que eu, depois na vida, eu confiei para o Zaide o nascimento dos meus 4 filhos. Com toda a confiança, nunca me foi problema algum, muito pelo contrário. Sempre foi a tranquilidade do homem que transmitia, pelo conhecimento que tinha. Eu tive a satisfação de conhecer o Zaide bem, como profissional exemplar, dono de uma ética ímpar, como amigo, companheiro, corintiano, sofredor nas horas dos infortúnios e das alegrias dos times lá do Grêmio. E eu quero dizer uma coisa que quando eu passo naquela rua 24 ainda, e na Avenida 25, todas as vezes que eu olho, a passagem ali me vem a figura do Zaide, porque era uma pessoa que não tinha hora, não tinha qualquer tipo de senão no atendimento do ser humano. Sim. Tanto que era bem quisto pela cidade toda. Não tinha esse ou aquele que tivesse alguma coisa algum queixume do Zaide. Eu costumo dizer, e falo de forma tranquila, e eu me digo agora e me refiro aos filhos, que realmente o Zaide recebeu um talento. E tenho certeza e absoluta, está aí, que esses talentos que ele recebeu foram frutificados de forma tranquila do homem que nunca se furtou a nada daquilo que era chamado. Deixou uma família constituída de filhos que se formaram, são médicos, e que continuam com o mistério da desenvoltura daquilo que foi o Zaide. E que deixou um exemplo na vida e uma saudade para a família, para os filhos e para uma sociedade. Para mim ele deixou uma saudade. Deixou a saudade do homem de bem, do homem benquisto, do homem que era amigo e companheiro. E eu digo isso de forma tranquila, que o homem que passar por essa vida e não deixar saudade de forma salutar, ele não passou pela vida porque não viveu, simplesmente pastou. E o Zaide, a saudade que nos deixa, uma saudade gostosa de tê-lo de volta, porque ele é um homem cortês, polido, um cara que nunca sabia falar não para ninguém. Ele não tinha tempo ruim. Para ele não tinha vendaval, era uma serenidade que ele dava naquele desespero do pai marinheiro de primeira viagem, como seu filho herdou também. Aquela tranquilidade do bem-querer, do próximo, sabedor que ele era responsável pelo nascimento de alguém que ia ser colocado nas suas mãos. Então eu acho que está de parabéns, a família está de parabéns, o doutor Henrique, os meninos, o Vaidinho que chegou aqui agora. A satisfação e a tranquilidade do nome que Vossa Excelência está dando. Zaide é uma perpetuidade, inclusive na denominação da onde vai ser, e tenho certeza que comigo ele é perpétuo no bem-querer, porque eu entreguei minha mulher na mão dele e meus filhos hoje, vai de pai para filho, porque hoje os meus filhos são pacientes dos filhos do Zaide. E eu fico tranquilo porque a confiança se transmite e bem-querer se faz de cativa. Parabéns mais uma vez.
Sem dúvida, doutor Otávio, o lado profissional sempre fala mais alto. Tem um ID que está aqui, o irmão, eu falo que é o administrador, né? O bom administrador. E também, foi bem falado aí, há de se ressaltar que a gente perdeu o tio Omar Gerais um pouco, e já logo perdeu o Dr. Zaid. Então foi um baque muito grande de ter perdido 2 excelentes profissionais. Mas é como o senhor disse, doutor Otávio, é uma sequência, né? E aí, geração em geração, hoje, tá aí os meninos fazendo um bom trabalho. O doutor Kiko pediu uma parte primeiro, depois eu passo para Paulo. Obrigado, Euripinho. E também o Amer, infelizmente, um grande arquiteto, que foi embora precocemente. O Elias também foi embora precocemente. Parabéns, Euripinho, pela lembrança. Eu tenho coisas maravilhosas a dizer do Zaid. Nós fizemos faculdade juntos, era um ano de diferença, mas a gente praticamente viajava junto todos os fins de semana, vindo para Barretos ou indo para Ribeirão. E o Zaid sempre foi uma pessoa de uma estrela maravilhosa, com astral maravilhoso, mesmo quando de manhã, uma vez indo para Ribeirão, ouvindo Vicente Leporassi no rádio, na Bandeirantes, às 6 horas, 7 horas da manhã, recebemos pelo rádio a notícia do falecimento do Lidu e do Eduardo, 2 jogadores corintianos. E ainda assim o Zaid ficou lá baqueado, abatido, mas falou, mas que vida, né? E foi de um acidente, de uma perda. Foi acidente. Foi um acidente na Marginal que os 2 sofreram. O Zaid, nós jogamos juntos no famoso time do Panelão, e o Zaid foi o único jogador na vida que eu conheci que deu conta de marcar 3 gols contra numa única partida. E ele morria de rir disso. Ele contava isso assim, mas eu furei essa. E foi. E foi indo tudo para... Nós éramos o jogador do São Paulo, né, doutor? Ultimamente, o jogador do São Paulo fez 2 e ele fez 3. Ele fez 3. E ele morria de rir de todas essas coisas. Eu só tenho boas lembranças do nosso relacionamento. Eu nunca vi o Zaid bravo. Não é nem nervoso, bravo, irritado, nem quando o Corinthians levava as piabas que costumava levar. E eu tive a honra, vereador Euripinho, de otorgar o título de cidadão emérito para o Zaid aqui nessa casa. A questão de, 8 anos atrás, por aí. E foi um desses títulos que eu mais me orgulho de ter concedido. Ele era uma pessoa realmente exemplar, tanto que deixou uma família exemplar. A mulher que ele tem, os filhos que ele tem, e essa imagem que todos nós cultivamos dele, todos. Ele foi também da minha confiança, o médico que fez a cirurgia e o parto da minha filha, né, quando nasceu pelas mãos dele. Com certeza. E eu também tive essa bênção, essa felicidade de ter ali um excelente profissional e um grandíssimo amigo. Parabéns a você, Euripinho. Obrigado, Kiko. As suas palavras, um doutor, colega de profissão, sonho vai dessa, né? E deixa a gente bastante feliz pelo nome e assim por diante. A Paula quer uma parte? Euripinho, não poderia de felicitá-lo pelo nome do Dr. Zaid. Eu tive o prazer, foi meu primeiro médico, mas também foi médico de toda a minha família, da minha avó, fez o parto da minha irmã Fernanda, e como foi bem dito aqui pelo Kiko, pelo Otávio, um homem íntegro, um verdadeiro baluarte da nossa cidade, deixou uma família constituída, de homens íntegros, honrados. Realmente, quando você constitui uma família e consegue passar esses princípios para os seus filhos, eu acho que a grande herança que ele deixou foi essa. Moços que também seguiram aí, na sua grande maioria, a profissão dele, e seguem de forma honrada, íntegra, como ele fez em vida. Então, colocar o nome do Dr. Zaid nesse espaço é realmente valorizar aqueles homens que trabalharam pela nossa comunidade, aqueles homens que fizeram a diferença por Barretos, sempre mantendo a integridade, sempre mantendo o amor ao próximo. O Dr. Zaid era um homem de extrema competência, mas também de um extremo amor ao próximo, reconhecido não só em Barretos, mas na região. O Dr. Mauad, médico de Ribeirão, todas as vezes que ia a Ribeirão também, fazia questão de mandar um abraço para o Dr. Zaid. Então, só posso te dizer parabéns, parabéns à família, que realmente é uma justa homenagem. Obrigado, Paula. Cláudio Honor? Nobre vereador Euripinho, quero parabenizá-lo também pela
muito oportuna e feliz iniciativa em nominar a nossa UPA como o nome do nosso querido Dr. Zaide. Dr. Zaide Abrão Geraldi, pessoa boníssima, profissional notável, a quem tive a felicidade de trabalhar com ele na Santa Casa por quase 30 anos, mais precisamente de 1980 a 2010. Pelas mãos desse grande médico, desse notável obstetra, nasceu a minha filha. É mais uma satisfação muito grande. Eu falo emocionado porque me lembro todas as vezes que o Dr. Zaide procurava a provedoria, ele ia em minha sala primeiro e dali a gente ia falar com o provedor, sempre em defesa da Santa Casa, sempre reivindicando melhora técnica, melhora profissional, sugerindo, aliás, dando grandes sugestões para a melhoria da Santa Casa. Um colaborador incansável, um médico de grande nome. Eu falo emocionado porque me lembra dele como pessoa, um profissional tão competente e de uma humildade tão grande. E ali se comprova na foto ali, aparece tão somente o rosto do Dr. Zaide, está escondidinho lá atrás. Ora, sempre foi assim, discreto e competente, né? De uma bondade infinita. Sempre eu vi, ainda não foi falado isso aqui ainda, o Dr. Zaide atender muitas mulheres pobres sem cobrar nada. Então, também um homem caridoso, além de profissional competente. A UPA, dessa forma, Euripinho, recebe um nome ilustre, muito bem representada. Meus parabéns e quero felicitar o Dr. Régio, o Dr. Henrique, aqui estão, por terem essa felicidade de serem filhos do Dr. Zaide. Obrigado. Sem dúvida, Cláudio Honor, a gente fica muito feliz, mas eu falei aqui realmente do lado social, que esse lado humano que o Dr. Zaide tinha no atendimento das pessoas mais necessitadas. E assim a gente só fica cada vez mais feliz em saber que a maioria do pessoal aqui, o Dr. Zaide era médico, hein? Isso aí deixa a gente bastante feliz. O Thales, pô. Primeiramente, vereador Euripinho, queria te dar o parabéns por essa denominação na UPA. É um nome excelente para uma unidade onde vai salvar muitos barretenses, como muitas pessoas da nossa região. Eu tenho certeza que esse nome é um nome íntegro, correto, pois eu tive a felicidade de estudar com o Henrique, com o Regis. O Henrique fez parte da minha turma. E nas mãos dele foi o nascimento da minha filha. Então, assim, não tenho nada mais o que dizer. Eu acho que todos os vereadores já dissem do caráter do Zaide. A gente pôde presenciar em todos esses momentos que a gente estava atuando na Santa Casa, sempre a calma, a paciência dele de atender os munícipes de Barretos, e nada mais do que essa homenagem tão justa de dar numa unidade de pronto atendimento, pois o mesmo sempre estava ali apto para fazer qualquer tipo de cirurgia ginecológica. Então fica a minha alegria de votar favorável a essa denominação, porque merece, como toda a família aí também. Obrigado, Thales. Quero dizer que tanto o Thales, o Henrique e o Regis tentei fazer dos jogadores de futebol, mas eu fiz eles doutores da bola, né, Regis? Na famosa escolinha do Cirandinha. Tudo bem, escolinha do Cirandinha, mas não teve jeito, passou na minha mão, tem que virar jogador de bola. Bom, eu fico feliz, então, perpetuar o nome da família, Dr. Zaide, Henrique, Regis, Aide, a sua irmã, toda a família. Como você pôde perceber, uma noite que começou um tanto triste pelas lembranças, né? Que isso aí bate no coração, a saudade, mas tenho certeza, no fundo, aonde ele estiver, ele está feliz. Feliz por ter filhos, uma família maravilhosa. E feliz também por ter o reconhecimento público dessa casa, das quais eu tive a felicidade de colocar o nome, e meus colegas, tenho certeza, votar favoravelmente,
perpetuar o nome de uma pessoa que representa muito e continua representando muito para toda a população. Muito obrigado. Continua em discussão, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Euripinho solicita segunda votação na noite de hoje, regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Carlão solicita a redação final na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Fica aqui então concedida essa justa homenagem ao Zaide. Fica aqui os meus cumprimentos a toda a família, ao Henrique, ao Regis, estenda a todos os familiares os nossos cumprimentos. Parabéns. Parabéns, vereador Euripinho.